Site oficial do PT mantém os ataques contra Alexandre de Moraes. Esse é um vídeo, mais um daqueles vídeos para você escancarar a hipocrisia petista. Hoje, os petistas chamam Alexandre de Moraes de bastião da democracia, dizem que ele é o grande responsável por manter o equilíbrio, a liberdade no nosso país. Mas vamos lembrar, assim como os petistas chegavam a fazer, quando estavam disputando o governo do estado contra o Alckmin, eles chegavam a fazer charge, colocando o Alckmin como nazista, colocando o Alckmin como um sujeito que batia em professor, esse era o nível dos ataques petistas contra o Alckmin. E o Alckmin, por sua vez, disputando a presidência da República, dizia que Lula queria voltar para a cena do crime, escancarando esse tipo de gente que não tem convicção nenhuma, que não tem coluna vertebral nenhuma. Vocês podem discordar de vários dos meus posicionamentos, mas são meus posicionamentos. E eu enfrento o desgaste de sustentar esses posicionamentos, porque é o que eu acredito. O dia que eu precisar, dentro da política, fazer uma coisa que eu não acredito, ter uma vida política na qual eu não acredito, na qual eu não boto fé, aí, meu amigo, esquece, não tô aqui para isso. Aí eu caio fora, vou para iniciativa privada, vou ganhar dinheiro, vou passar um período estudando fora, vou cuidar da minha vida pessoal. Agora, essa gente não acredita em nada. Quando você vê o nível de hipocrisia, quando você vê o nível de contradição de gente como Lula e Alckmin, que estavam trocando acusação um contra o outro, chamando de bandido até ontem, e agora eu vou colocar para vocês o que o site do PT dizia e ainda diz. Veja que eles não apagaram até hoje. Eles não apagaram até hoje o que eles diziam sobre Alexandre de Moraes, quando Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, governo tucano, e quando o presidente Michel Temer nomeou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Agora que o PT está de volta no poder, tá doido, quem que é o líder do governo no Congresso? É o Randolfo Rodrigues do Amapá, que tá doido para explorar as riquezas do Amapá, e nisso ele tem razão, explorar a riqueza do óleo e gás. E aí o IBAMA fica embarreirando e não deixa, mesmo com um parecer agora, inclusive, da Advocacia Geral da União, dizendo que não tem nenhum problema legal em explorar o petróleo, e fazer com que o Amapá seja um estado rico e independente da União, que não dependa do governo federal. A Dilma antes defendia, uma lei geral do licenciamento ambiental. Quando entrou o Bolsonaro e eu me tornei o relator da lei, aí de repente virou o maior demônio na face da terra. Agora que eles querem explorar no Amapá e o problema está no licenciamento ambiental e nas nossas regras arcaicas, agora eles querem marco legal de licenciamento ambiental porque tem um estado que é do líder do governo que interessa, Então, essa gente não tem convicção nenhuma. E é bom para escancarar isso, que não é o cara que acredita no ideal, ele é de esquerda, eu respeito o cara que é de esquerda e que acredita naquilo que ele está defendendo, porque ele tem uma visão de mundo diferente da minha. A gente quer chegar no mesmo lugar, mas ele tem uma visão diferente, uma visão de mundo diferente da minha. Agora, o picareta, e aqui por picareta eu não estou falando só de gente que rouba dinheiro, eu estou falando do cara que sistematicamente prega um discurso que ele não acredita, só para ter voto, só para ter eleitor. O picareta, esse eu não respeito. Esse eu não respeito porque ele não tem convicção nenhuma, Ele está na política para fazer negócio. Seja para ter um eleitorado como massa de manobra e se perpetuar no poder e ser deputado o resto da vida, seja para roubar dinheiro público. Ou é por um oportunismo para ele ficar sobrevivendo e vivendo de política, em vez de ter um propósito na política e querer deixar um legado na política, não. Ele é o próprio legado dele na política. O legado é a conta bancária dele e ele sobreviver com o salário de deputado. Ou é o cara que quer esquema mesmo, o cara que quer meter a mão, e afanar o seu dinheiro. Muito bem. O que diz o site oficial do PT sobre Alexandre de Moraes? Diz o seguinte, que, aspas, palavras do PT, Alexandre de Moraes é despreparado, parcial, despreza as instituições e teve uma atuação desastrada como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Outras matérias no site oficial do PT vão nessa mesma linha. Em uma delas, a hoje presidente do partido, a deputada Gleisi Hoffmann, que era líder do PT no Senado, ela era senadora, perdeu a eleição, sabia que ia perder a eleição, saiu para deputada. Então ela era líder do PT no Senado na época, e ela diz o seguinte, quando o Temer nomeia o Moraes para o Supremo: gera incômodo, temor e insegurança no país, a indicação dele, Em outras duas, os deputados Vadir Damus e o Carlos Aratini chamam Moraes de mentiroso e de absoluto incompetente. Quando eles estavam, em trincheiras separadas, quando eles estavam de lados opostos, quando as decisões
do ministro Alexandre de Moraes não interessavam ao PT, aí o PT chamava ele de, como é que é? Despreparado, parcial, que despreza as instituições, que gera incômodo, temor, insegurança, mentiroso, absoluto incompetente. Hoje já mudou o discurso completamente. Já mudou o discurso completamente. E eu não duvido que muito em breve eles mudem de discurso de novo. Começou a avançar a investigação ali contra o G. Dias, começou a avançar a investigação contra a gente do PT, começou a correr investigação no Supremo e tal, Alexandre de Moraes começou a pedir diligência contra a gente do PT. Não duvido que isso aconteça no futuro. Hoje eu sei que tem muita gente que duvida. Eu acho que a maior parte de vocês que me assistem duvidem que isso um dia aconteça. Eu não duvido. Eu não duvido e vocês vão se lembrar que eu disse isso. Aí amanhã eles vão mudar de discurso e vão ficar absolutamente desmoralizados. Porque hoje, qualquer decisão contra qualquer adversário político deles é aplauso à democracia. Amanhã, quando tomarem decisões, contra eles, seja o Alexandre de Moraes, seja qualquer membro do Supremo Tribunal Federal, seja qualquer membro do Tribunal de Contas, do STJ, qualquer pessoa de qualquer lugar vira vilão na hora. Vira o capeta na hora, vira traidor na hora, vira o que há de pior na Terra, da noite para o dia, literalmente da noite para o dia, é um acerto de comunicação no PT, vira uma chavinha, eles são organizados, tem militância organizada, tem liderança organizada, do presidente do PT ao militante na ponta, você vê o discurso casando certinho depois que eles se acertam para destruir a reputação de uma pessoa que está levantando uma suspeita, fazendo uma investigação ou levanta um fato incômodo ao PT. Então, meus amigos, tá aí, mais uma evidência agora pintada, escancarada da hipocrisia petista e da política da conveniência, da política do negócio, da política daquilo que interessa para ter o poder e não interessa para fazer o melhor para a população.